Olá, estudante de Ciências Contábeis da Universidade Federal Fluminense, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, do nosso consórcio CEDERJ. Minha saudação a você e agradecimento por estar agora aqui com a gente, aprendendo um pouquinho sobre auditoria. Eu vou me apresentar mais à frente, mas para começo de conversa, eu sou o professor Gabriel e vamos conversar sobre auditoria, contribuições e oportunidades. Vamos conversar sobre essa disciplina, sobre essa área contábil, para que possa servir como um tira-gosto, para que mais à frente no curso possamos nos aprofundar nesse tema, nessa realidade, nessa grande área contábil, tão promissora e tão fascinante. Então, o nosso encontro, falaremos rapidamente, vou me apresentar, e falaremos rapidamente sobre auditoria, algumas definições bem básicas, tipos de auditoria, os benefícios ou as contribuições que a auditoria possibilita e também algumas oportunidades para que contadores possam atuar neste setor tão interessante e tão desafiador. Então, para que vocês possam me conhecer, eu sou o professor Gabriel, sou bacharel em Ciências Contábeis, especialista em Contabilidade e Auditoria e mestre em Engenharia de Produção e Sistemas Computacionais, todos pela Universidade Federal Fluminense. Também estou lotado no Departamento de Contabilidade de Macaé, da Universidade Federal Fluminense. Na vida profissional, além da academia, eu tive passagem por grandes e médias empresas no setor público, setor privado, atuando nas áreas de contabilidade, controle interno e gestão. Já trabalhei na indústria, na prestação de serviços, serviços financeiros, só não passei pelo comércio, mas o restante eu tenho bastante experiência para poder compartilhar e aprender com todos vocês. Na experiência acadêmica, eu já atuei em cursos de graduação e pós-graduação, tanto em modelo presencial como à distância, e em instituições privadas e também públicas. Atualmente, meu regime dentro da universidade é de dedicação exclusiva, então não tenho outro local de trabalho a não ser este relacionado com o ensino superior na Universidade Federal Fluminense e aqui junto com vocês pelo consórcio CEDERJ. Então, o que é essa auditoria que vamos ter um pouco de informação hoje? Falaremos então algumas definições, falaremos rapidamente da auditoria interna e da auditoria independente. Então, para a gente não se aprofundar demais nem demorar muito, o que é a auditoria no contexto contábil? É nós identificarmos a realidade, compará-la com o ideal. Como estamos falando em contabilidade, vamos verificar a contabilidade de uma organização, seus sistemas de controle interno, e vamos comparar com o que seria ideal. A partir desse confronto entre o real e o ideal, nós emitimos a nossa opinião de auditoria. Então, não podemos confundir auditoria com fiscalização. Fiscalização é realizada por órgão público, está verificando se alguém seguiu a lei ou não na fiscalização. Na auditoria, vamos verificar se a contabilidade estará de acordo com o padrão contábil, com a norma contábil. E não faremos nenhuma sanção, nenhuma punição àquele que está sendo auditado. A auditoria é simplesmente tirar aquele retrato e revelar para que a sociedade, gestores, acionistas, mercado, financiadores e tantos outros possam tomar suas decisões, realizar suas avaliações. E a auditoria, dentro do contexto da contabilidade, ela pode ser trabalhada e observada num contexto dentro da empresa, interno, ou fora da empresa, externo. Então, por isso, nós temos a auditoria interna e a auditoria independente. A auditoria interna é aquela em que se realiza dentro dos muros da organização. Aqui é importante ressaltar que na auditoria interna não existe uma determinação de que a mesma seja realizada exclusivamente por contadores. As boas práticas demonstram que uma equipe de auditoria interna multidisciplinar é extremamente saudável, necessário para que a organização possa
preservar seu patrimônio, cumprir as normas e legislações, alcançar a eficiência, gerar valor. Então, a auditoria interna é uma possibilidade de que a contabilidade beneficie e contribui com a organização, seja ela pública ou privada, no alcance dos seus objetivos estratégicos. A auditoria independente, em muitos casos, ela é exigida pela própria legislação. O exemplo que podemos dar são as companhias que têm ações negociadas na Bolsa de Valores, ou determinados segmentos, como o setor financeiro, em que se exige, por lei, que uma pessoa, um auditor independente fora da organização, emita uma opinião sobre aquelas demonstrações contábeis. Então, a auditoria independente contribui para a credibilidade das informações contábeis. Importante ressaltar que a auditoria independente não será um selo de qualidade de que a gestão foi eficiente ou não. A auditoria independente será uma opinião quanto à adequação daquelas demonstrações contábeis, o balanço patrimonial, a demonstração do resultado do exercício e tantos outros, se aqueles demonstrativos estão de acordo com os padrões contábeis. Então, bem rapidamente, resumidamente, isso é o que a gente pode entender como auditoria. E quais são os benefícios, as contribuições que a auditoria oferece para as empresas, para a profissão contábil e para o próprio profissional? Para as empresas, é o controle da gestão, o aumento do seu patrimônio, agregando valor, protegendo os seus ativos, atingindo os seus objetivos, sua missão e sua visão. Seja a auditoria interna como a auditoria independente, de alguma maneira contribuem para que a organização se consolide, se fortaleça, consiga gerar valor, adquira mais acesso a capital. Para a profissão contábil, é uma especialização que garante ao profissional, além de acesso a um determinado status social, né, o auditor é sempre visto como um profissional de destaque, também boas oportunidades de engrandecer a profissão contábil. Nós temos grandes empresas de contabilidade no mundo e também no Brasil que são da área de auditoria. E especificamente para o contador ou para a contadora, grandes oportunidades de criar redes de contato, redes de oportunidades de trabalho, status também profissional, bons resultados financeiros, termos salariais ou contratuais. Então, são inúmeros os benefícios e grandes oportunidades que a auditoria oferece, tanto para as organizações, como para a sociedade em geral, para os governos, para a contabilidade em si e para aqueles que vão trabalhar com a contabilidade. As oportunidades, como já disse antes, são inúmeras. Então, o profissional que pensa em seguir essa carreira de auditoria, existem grandes possibilidades de alcançar grandes empresas no Brasil e além do Brasil, principalmente depois do processo de convergência das informações contábeis, que o Brasil faz parte, a oportunidade de alcançar grande projeção dentro das organizações. Importante lembrar que tanto o auditor interno como o auditor independente, eles normalmente se relaciona com a alta gestão de uma organização. Então, terá acesso a conselhos de administração, comitês de auditoria, presidência, diretorias. Então, possibilita um status social, um status empresarial bastante interessante. Conhecimento e aprendizado. O auditor vai estar sempre estudando, pesquisando, se atualizando, fazendo cursos, participando de congressos e eventos. E aí, não está aqui, mas eu até costumo brincar, né? O auditor sempre precisa estar com a mala pronta para fazer alguma viagem, para fazer algum trabalho fora do seu local habitual de residência. Então, é uma área que possibilita muito aprendizado, muito conhecimento, muito crescimento intelectual e acadêmico. E a rede de relacionamento, vocês que seguem essa área vão se relacionar com auditores de todo o país, dependendo da empresa, de outros países, vão se relacionar com empresas de diferentes segmentos, setor automobilístico, setor do petróleo, setor de energia, setor financeiro, setor de saúde, diversos. Então, há muita troca, há muito relacionamento que é bastante proveitoso
E aqui, para elencar, né, apenas alguns exemplos de oportunidades, eu trago aqui as primeiras da parte superior, são as consideradas Big Four, as 4 maiores empresas de auditoria do mundo, que também estão no Brasil. Então, temos a Ernst, a Price, a KPMG, a Deloitte, que, de um modo geral, gostam bastante de contratar os estudantes de contabilidade das instituições públicas. Eles já têm essa tradição, digamos assim. E você entrando numa dessas empresas de auditoria independente, a chance de fazer intercâmbios, troca com outras grandes empresas, é muito grande. Normalmente os processos seletivos são contínuos, né? Então sempre tem algum processo acontecendo, então recomendo que depois entre nos sites dessas organizações e se inscreva e pelo menos participe da seleção, porque só o processo seletivo, mesmo que você de repente nem seja contratado, já é uma grande escola, porque ali você vai ter interação, participação, dinâmicas que são bastante interessantes. Já na linha inferior, eu apresento alguns institutos que não dão oportunidades de trabalho, mas que contribuem muito para que o auditor interno ou independente possa obter bastante conhecimento, capacitação, certificação. O primeiro é o Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então, ali dá toda uma formação, é uma instituição que congrega auditores internos, então não tem só contadores, mas administradores, economistas, advogados, engenheiros e tantos outros. Bastante interessante e significativo. Ali há publicações, cursos, eventos que são bastante interessantes para quem, de repente, queira se aventurar nessa área de auditoria interna. O IBGC, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, também um outro agente que vem promovendo o estabelecimento de boas práticas de governança nas empresas brasileiras. De modo geral, nesse primeiro momento, nas maiores empresas. E ali você também consegue acesso a muita informação que tem relação direta com a atuação do auditor, seja ele como auditor interno, como auditor independente, seja ele como um membro de um comitê de auditoria. Então, bastante interessante conhecer esse Instituto IBGC. Por fim, o IBRACON, que é o Instituto Brasileiro dos Auditores Independentes, os auditores externos. Também uma outra instituição que promove muita capacitação, formação, atualização na área de contabilidade e auditoria. Então, recomendo que quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais, conhecer esse ambiente de auditoria, que visite os endereços dessas instituições, né, desses 3 institutos, e que realizem, quando houver possibilidade, as formações e capacitações que esses institutos oferecem. Bom, pessoal, então, rapidamente, né, para que não fique muito extenso, dizer aí para vocês da nossa alegria de estar com vocês e dizer também da alegria de poder trazer esse tema, auditoria. A minha carreira possibilitou trabalhar com auditoria interna. Então, muito interessante, muito emocionante, desafiadora, sempre aprendizado e, por que não dizer, né, de bons retornos. Então, fica a dica, quem quiser aí caminhar dentro de uma área contábil, pensando na auditoria, eu estou à disposição e aguardo vocês na nossa disciplina de auditoria aqui no CEDERJ. Caso tenha alguma dúvida, queira conversar, tirar algum esclarecimento, eu disponibilizo aqui o meu e-mail e agradeço a oportunidade, desejando que você tenha bons estudos e boas oportunidades de aprendizado e de formação profissional e, por que não dizer, de carreira. Muito obrigado pela sua atenção, bons estudos e muito sucesso para você aqui no nosso CEDERJ.